Olá, meu nome é Débora Nasser Diniz e eu sou doutoranda em Ciência da Computação na Universidade Federal de Ouro Preto. Vim apresentar para vocês o artigo que desenvolvi durante meu doutorado, intitulado A Deep Learning Ensemble Method to Assist Cytopathologists in PEP Test Image Classification. Meu orientador é o professor Dr. Marconi Jamilson Freitas Souza e minha co-orientadora é a professora doutora Andréa Gomes Campos Bianchi. Esse trabalho teve a colaboração de Mariana Rezende, Cláudia Carneiro, Eduardo Luz, Gladstone Moreira, Daniela Lushizima e Fátima Medeiros. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o câncer de colo de útero é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e o terceiro tipo no Brasil. Em 2018, foram 570 mil novos casos diagnosticados no mundo e tivemos 6.526 mortes no Brasil. Aproximadamente 90% das mortes decorrentes do câncer de colo de útero foram em países de baixa e média renda. Ainda segundo a Organização Mundial de Saúde, é possível reduzir de 60% a 90% dos casos de câncer de colo de útero com o rastreio de pelo menos 80% da população feminina. Descobrir lesões precursoras do câncer de colo de útero através do exame de Papa Nicolau permite que a mulher tenha uma sobrevida de 92%, enquanto que, quando a descoberta é através dos sintomas, a sobrevida cai para 66%. Além disso, mulheres curadas têm o mesmo risco de mortalidade de mulheres da mesma idade que não tiveram câncer. Outra motivação é que os erros de escrutínio variam de 5 a 55% na análise manual. Então, o objetivo desse trabalho é contribuir para a automatização da análise de lâminas do exame de Papa Nicolau a partir das informações dos seus núcleos celulares. Este trabalho propõe a classificação de recortes de núcleos de imagens de lâminas do exame de Papa Nicolau utilizando Deep Learning. As principais contribuições foram a proposta de um método Ensemble visando melhorar a tarefa de classificação, uma metodologia de aumento de dados para compensar o desbalanceamento das bases de dados, a análise de classificação de núcleos em diferentes números de classes e seus benefícios, investigação dos modelos EfficientNet para o problema de classificação de células cervicais, a introdução dos resultados para classificação em 6 classes para a base de dados do CRIC e a obtenção de resultados state-of-the-art para a base de classificação do CRIC. Como citado, a base de dados utilizada foi a do CRIC, que tem 11.534 imagens classificadas em 6 classes. Elas também podem ser agrupadas em 2 e 3 classes. O agrupamento de duas classes indica apenas a presença ou não da doença, enquanto que o agrupamento por 3 classes pode sugerir qual a conduta a ser adotada com a paciente. Já o agrupamento de 6 classes permite a especificação da lesão, caso ela exista. Iniciamos nossa proposta recortando os núcleos das imagens da base de dados. O corte era de tamanho 90 por 90, centrado em cada núcleo. Definimos esse tamanho empiricamente porque esse valor é suficientemente grande para incluir todo o núcleo e suficientemente pequeno para evitar a presença de outros núcleos no mesmo recorte. Além disso, o número de núcleos recortados em cada classe era desbalanceado. Assim, utilizamos 10 tipos de transformações para balanceá-los de acordo com o número de classes desejado. Essas transformações foram a rotação da imagem em 90, 180 e 270 graus, o espelhamento da imagem original e das imagens rotacionadas e adição de ruído aleatório, adição de ruído de variação total e adição de ruído utilizando o filtro bilateral. Então, nós avaliamos várias arquiteturas de rede neural convolucional para classificar os núcleos celulares em 2, 3 e 6 classes. Nós utilizamos as arquiteturas EfficientNet do B0 ao B6, MobileNet, ExceptionNet e InceptionNet. Essas arquiteturas foram escolhidas devido ao seu baixo custo computacional, o que é uma vantagem para a construção de métodos Ensemble. Uma vez que cada arquitetura foi treinada e foram feitas as predições, criamos um método Ensemble com as 3 melhores arquiteturas em relação à revocação. A resposta do método Ensemble é a classificação definida pela maioria, sendo que o voto da arquitetura com melhor valor de revocação é usado como critério de desempate. Em nossos experimentos, utilizamos a proporção de 80-20-20 para dividir os núcleos em treino, teste e validação. E realizamos uma validação cruzada por 10 vezes.
Os resultados obtidos estão apresentados nas tabelas. Os resultados revelam que o ensemble proposto supera os resultados de todas as arquiteturas nas 5 métricas consideradas. Comparando nossos resultados com os resultados encontrados na literatura, observamos que o método ensemble proposto foi superior em todas as 5 métricas analisadas e para todos os números de classes consideradas. Em nosso trabalho, propusemos um método ensemble de arquiteturas de redes neurais convolucionais para a classificação de células obtidas com exame de Papa-Nicolau. Do ponto de vista biológico, os resultados encontrados são promissores. O melhor resultado foi obtido para a classificação em 2 classes, pois foi a que obteve o menor número de falsos negativos, máxima de 3%. Como no trabalho futuro, sugerimos a investigação mais aprofundada de toda a célula, considerando núcleo e citoplasma, buscando melhorar ainda mais os resultados. Aqui estão as referências dos trabalhos que foram citados na comparação de resultados com a literatura. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, ao Departamento de Computação e à Escola de Farmácia de Ouro Preto, aos grupos de pesquisa CRIC e AMBAR, aos laboratórios de pesquisas GOAL e XR for Good, ao Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas, ao Programa de Pesquisa para o SUS, às agências de fomento CAPES, FAPEMIG e CNPq, à Universidade Federal do Ceará, ao Departamento de Energia dos Estados Unidos e à Universidade da Califórnia por todo o apoio recebido para que esse trabalho pudesse ser desenvolvido. Muito obrigada!